Vamos ler uma voz, todos. Está projetado aqui, meus irmãos. Vamos ler por aqui, todos. Faz fora. Amém. A Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia tem histórias, mas a Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é um livro de vida. Ela fala das coisas que vivemos, da nossa relação com as pessoas, da nossa relação com a gente mesmo, com o nosso coração. E ela fala dessa relação com Deus. A Bíblia, escrita há tantos anos atrás, fala sobre resolver problemas, toca em questões importantes, e a Bíblia fala dos nossos problemas. Nós vivemos tentando dar o nosso jeito, vivemos tentando resolver, tentando achar respostas aqui, achar respostas aqui. E, na verdade, as respostas estão ali. Há 2.800 anos atrás, um profeta levantou a sua voz e falou sobre um tema que eu espero que não fale a você. Interessante, né? Como um pastor começa um sermão desejando que ele não fale a você. Eu desejo que esse tema fale a alguém que você conheça. Mas se por acaso falar com você, você vai encontrar respostas a partir desse encontro nessa noite. Mas se esse tema não falar com você, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa. Hoje eu vou falar sobre exaustão. Eu vou falar sobre aqueles que se cansaram. O texto fala que os moços exaustos caem. Esse é um tempo importante para a nossa época, porque nós vivemos uma época de gente exausta. Como é que a gente descobre que isso aconteceu? Como é que a gente descobre que a gente chegou à exaustão? Quando as coisas que deveriam passar, não passam. Quando eu começo a dizer para mim mesmo, eu não consigo, e eu consegui antes. Quando eu tirava uma coisa de letra, e agora eu não consigo tirar mais. Eu preciso aprender a diferenciar cansaço de exaustão. Qual será a diferença de cansaço para exaustão? A diferença, meu irmão, é que o cansaço passa, e a exaustão não passa. Quando eu precisar me perguntar qual é a diferença de cansaço e exaustão, será que eu estou exausto? Será que eu estou vivendo um processo de exaustão? Ou será que eu só estou cansado? A primeira pista que você vai levar para o coração: cansaço passa, exaustão não passa. É um momento que eu vou precisar olhar para mim e vou dizer assim para mim mesmo: esse tempo não está bom. A exaustão deve estar chegando porque os sinais não são bons. Quais são os sinais da exaustão? Como é que eu descubro que eu cheguei a um momento de exaustão? Como é que alguém descobre que chegou ao momento de exaustão? Quer que eu te dê uma ajuda? Memória. A memória começa a falhar, a atenção começa a falhar, o humor começa a falhar, uma sensação de insegurança e uma sensação de diminuição de valor. Pistas para eu descobrir se eu entrei num momento de exaustão. Antigamente eu tirava as coisas de letra, agora eu não consigo mais tirar. Antigamente eu conseguia fazer as coisas, aí de uma hora para outra
eu começo a não conseguir fazer as coisas, e muda a minha memória, e muda a minha atenção, e muda o meu humor, eu começo a sentir insegurança, e eu começo a achar que eu não sirvo. Por que a pessoa começa a achar que não serve? É claro, ela começa a render menos no trabalho. Ela começa a render menos no trabalho, e ela começa a render menos nas relações. E a gente, quando começa a render menos no trabalho, e as pessoas começam a cobrar, porque a gente não está rendendo bem no trabalho, e o trabalho é a coisa mais importante para a gente, quando isso acontece, a gente não pensa no trabalho, a gente começa a pensar na gente, e a gente começa a sentir menos valor, menos, não é só valorizado, é sentir que a gente tem menos valor. Memória, atenção, humor, insegurança, diminuição do próprio valor. Você pode estar num processo de esgotamento. As pessoas confundem esgotamento físico com esgotamento na alma. E essa conversa que nós vamos ter hoje é para te ajudar a entender que existe diferença de esgotamento físico para esgotamento na alma. Como é que acontece o esgotamento na alma? Acúmulos. São acúmulos que a gente vai guardando e, além da gente acumular, a gente tende a ir para os extremos. É uma frase muito boa, fala a nossa reflexão. A virtude não está nos extremos. A virtude não está nos extremos. Eu trabalho pouco, está com problema. Eu trabalho muito, está com problema, porque a virtude, ela não está nos extremos. O que leva à exaustão? Os acúmulos. Acúmulos, inclusive, trabalho. Cá para nós, o que explica bem isso é essa imagem aqui, ó. A imagem de uma estrela. Estrela, ó. É a imagem de uma estrela. São 5 pontos, 5 pontas. A estrela de Davi tem 6 pontos, é um triângulo para cima e outro para baixo. Mas essa é aquelas estrelas que a gente faz na escola desde pequeno. Uma estrela de 5 pontos. Trabalho, família, saúde, finanças e lazer. Uma estrela. Você é uma estrela? Você é uma estrela. Você é uma estrela. Você é uma estrela assim. Essa é você. Se viu aqui? Não se viu? Então eu vou te mostrar você. Você é uma estrela assim. Se viu aqui? Você acha que eu tenho um problema de coordenação, eu não consegui fazer a estrela? Essa é você. Sabe por quê? Porque os 5 pontos não estão equilibrados. Tem pontos que são bem pequenos e tem pontos que são muito maiores. Quando a gente vive esse grande desequilíbrio, nós somos candidatos ao esgotamento. O que eu posso fazer, pastor, se eu preciso do trabalho? O que eu posso fazer se a minha família precisa que eu trabalhe demais? O que eu posso fazer se eu me tornei essa estrela com um dos braços maior do que os outros? Eu quero dizer para você que uma pessoa que tem a cabeça esgotada tem as decisões esgotadas. Eu não posso parar, pastor. Eu quero te lembrar que pessoas com a vida esgotada, com a alma esgotada e com a cabeça esgotada tomam decisões enganadas, toma decisões esgotadas, toma decisões erradas. O esgotamento, ele faz pedidos para a gente, ele abre em nós pequenas falências na nossa alma. Como é que eu descubro que eu estou esgotado? É quando eu começo a decretar falência em algumas áreas da minha vida. A estrela que eu estou mostrando é a prova de quem está começando a decretar falência em algumas áreas. Eu falei em 5 áreas: trabalho, família, saúde, finanças e lazer. Algumas dessas áreas eu estou valorizando, outras eu estou começando a decretar falência.
quando a gente começa a decretar falência em alguma das nossas áreas da vida, a gente busca compensação. A gente busca compensação, a gente chama isso de atalho do prazer. Eu fico tão angustiado, porque eu não consigo dar conta das áreas da minha vida, que eu vou buscar compensação para sentir prazer de alguma forma, já que eu estou absolutamente frustrado, porque minha vida está desequilibrada. Aonde eu vou buscar prazer? Álcool. Eu vou buscar prazer aonde? Drogas. Quero falar com você. Quando a tua mulher diz que vício em jogos, quando a tua mulher diz que você está exagerando no vinho, é que talvez o que a tua mulher não sabe é que você é uma estrela assim. E o vinho que você está exagerando no final do dia, começa no final do dia. E o que era uma cerveja vira um engradado, é bem a cara de estrelas assim. Porque a gente busca, quando a gente vive uma falência em algum dos nossos braços, a gente busca compensação em outras coisas. E normalmente a gente busca compensação em bebida, droga, vícios e comida. Comida. Porque eu só falei de coisas ilegais, né? Sexo, comida. A gente busca compensação, porque a gente vive a frustração, porque um dos nossos braços, ou 3 dos nossos braços não estão funcionando. Quando isso acontece, a gente se viu no esgotamento. Como é que eu descubro que eu estou em esgotamento, pastor? Quando a paixão acaba. A paixão, a gente precisa de paixão, gente. Sabe o que é um apaixonado? O apaixonado, ele topa tudo. O apaixonado topa tudo. O apaixonado acha tudo maravilhoso. O apaixonado aceita mó roubada. O apaixonado aceita batizado do cunhado da irmã. O apaixonado, ele topa tudo. Quando a gente tem uma paixão no trabalho, não por uma pessoa, mas pelo próprio trabalho, a gente aceita ficar até mais tarde, a gente curte. Quando a gente está apaixonado pelo curso que a gente está fazendo na faculdade, a gente se dedica. Então, quando você começa a descobrir que você está esgotado, quando a paixão diminui, a tua relação com o trabalho, com a igreja e com as pessoas, a paixão abandona você, e você começa a se perceber sem paixão. Uma pista que você está esgotado. Você percebe que o esgotamento chegou quando você já não tem mais paixão. A Bíblia fala que a gente deve ser ardente no Espírito. Existem lugares que a gente acessa o trabalho e diz assim: eu não vou fazer 11 horas de trabalho, eu não vou trabalhar 10 horas, não vou trabalhar 12 horas, eu consigo acessar quando o problema está instalado no trabalho. Mas quando o esgotamento é espiritual, todos os outros braços da estrela sofrem, porque a gente precisa considerar que um furinho foi feito no nosso tonel. A gente olha para a água e diz assim: ainda tem muita água, mas é um furo que vai fazendo com que aquela água vá toda embora. Você começa a perceber que está esgotado. Primeira coisa, você para de ouvir. Você para de ouvir. Você para de ouvir as pessoas, você para de ouvir a palavra, e você para de ouvir, logo em seguida você para de obedecer. Como é que você vai obedecer aquilo que você não ouviu? E como é que você vai ouvir se você está tão esgotado e aquilo que é dito já não faz mais sentido? Eu queria conversar com você. Eu queria que você levasse essa palavra para a sua alma. Talvez, minha irmã, você esteja esgotada.
não está cansada. Eu expliquei, cansaço passa. Talvez você esteja esgotado. Frase para levar para o coração: não deixe que o esgotamento destrua o seu chamado. Não deixe que o esgotamento destrua o seu chamado. Nós todos temos um chamado. Alguns têm vários. Alguns têm vários dons. Mas você tem um chamado. Você descobre que você está esgotada quando o esgotamento começa a esfarelar o seu chamado. Abasteça o seu coração do bem. Às vezes quando a gente está esgotado, a gente se junta com gente que está esgotada também. É engraçado isso, né? E quem está desmoronando não procura quem está inteiro. Quem está desmoronando procura quem está desmoronando. E ao invés de se alimentar de coisas do bem, ao invés de se alimentar de coisas que estruturam, começa a ouvir coisas que não são boas para a própria vida. Limpe seu coração no altar do Senhor, porque mágoas que a gente carrega na nossa vida, faz com que a gente fique esgotado. Quem está esgotado, perdeu o foco, vê tudo com distorção. Então, eu queria que você lembrasse dessa frase que eu vou falar agora. Refaça-se, porque se você não se refizer, a vida vai seguir sem você. Eu vou repetir. Refaça-se, porque se você não se refizer, a vida vai seguir sem você. Não deixe que o principal se esgotar, a sua relação com seus filhos, a sua relação com aquela pessoa que você ama, a sua relação com o seu chamado e a sua relação com a sua missão. São coisas principais que escapam dos dedos de quem está esgotado. A conclusão que você tem sobre você pode ser um erro diagnóstico. Eu estou esgotado por causa disso. A conclusão que você tem sobre o seu esgotamento pode ser um erro diagnóstico. Então, você precisa de ajuda. Será preciso rastrear os porquês. Eu não sei se vocês têm esse negócio quando vocês perdem alguma coisa em casa. Quando você perde celular, qual é a pergunta que você faz? Qual foi a última vez que eu vi? Quando você perde alguma coisa em casa, você se pergunta, qual foi a última vez que eu vi? A gente que está esgotado precisa aprender a fazer o rastreamento dos porquês. Eu preciso rastrear por que eu estou assim. Eu preciso reconhecer, e eu não posso fingir que está tudo ok, eu não posso fingir que está tudo bem, eu preciso procurar soluções espirituais, e eu preciso assumir minhas derrotas, eu preciso assumir que eu não estou dando conta como mãe, eu preciso assumir que eu não consegui dar conta como marido, que eu não consegui dar conta no trabalho, que eu não consegui ser o melhor no trabalho. Assuma seus erros, que isso vai ajudar nas suas derrotas, no seu cansaço, no seu esgotamento. A cobrança que você faz sobre você, assuma seus erros. Aprenda a arrumar essa tristeza que vem junto com o esgotamento. Quando você consegue arrumar o coração, arrumar a tristeza que vem junto do esgotamento, a mala não fica a mala não fica menos pesada. Quando a gente dobra bem, arruma bem as coisas na mala, ela fica mais leve? Não, ela continua pesando a mesma coisa, mas uma coisa é certa, você encontra coisas com mais facilidades. O que vai ajudar você a se livrar do esgotamento, você resolver questões do esgotamento dentro de você, é você conseguir arrumar essa mala com mais facilidade, de modo que você encontre o que você precisa achar. Nem tudo que você precisa fazer tem que combinar com o que você sente.
Preste atenção no que eu acabei de falar. Nem tudo que você precisa fazer tem que combinar com o que você sente. Ué, pastor, você estava falando de falsidade? Não, eu estou dizendo que nem tudo que você precisa fazer tem que combinar com o que você sente. Você nunca viu aquela mãe com o filho no colo, que ela está chorando porque está com um casamento perdido dentro de casa, e o filho fala, está chorando por quê, mãe? E ela não para de fazer a comida, ela não para de dar banho nele, e ela fala assim, não, mamãe está chorando, mas já vai passar. Ela não para ela não para o banho, ela não para de fazer o que ela precisa fazer, porque ela está vivendo um drama enorme na cabeça dela. Eu quero dizer que nem tudo você precisa fazer, tem que combinar com seus sentimentos. Jesus Cristo está sofrendo, Jesus Cristo está chorando, Jesus Cristo está sentindo dor, Jesus Cristo está sangrando sangue, e ele não tem apoio, quando de repente, o que ele faz? Ele percebe que vem Judas e os soldados, ele fala para os discípulos, eia, levanta, porque vem um traidor, e ele vai enfrentar o que ele vai encontrar pela frente. Eu quero dizer que você que está vivendo esgotamento, que está com sentimentos confusos dentro de si, que está vivendo momentos difíceis dentro de você, nem tudo você precisa fazer, que você faça, tem que combinar com o que você sente. É difícil o que eu falei, mas às vezes a gente tem que fazer coisas que não combinam com o que a gente sente. Dá para ficar assim por muito tempo? Não, você tem que pedir ajuda. Tem coisas que eu preciso fazer, mesmo que as minhas emoções digam o contrário. Cuidar de alguém. Eu preciso saber se aquilo que é a fonte do meu esgotamento tem realmente esse poder de gerar todo esse estrago. Essa para mim é uma parte importante do sermão. Eu preciso saber se aquilo que eu descobri aquilo como a fonte do meu esgotamento. Eu preciso descobrir se aquilo que eu descobri como a fonte do meu esgotamento tem mesmo esse poder de fazer todo esse estrago. Pastor, dá para exemplificar? Dá. Você lembra de Elias e Jezabel? Elias enfrenta os profetas, ora desce fogo do céu, mata todos os profetas, ora para de chover, ora volta a chover, ele enfrenta Acabe, ele é o cara, ele vai e faz, mas Jezabel diz para ele assim, hoje mesmo, passarei tua garganta numa espada, hoje mesmo. Elias entra num processo de angústia e pede para que o Senhor o mate, que o Senhor tire ele da terra. Ele falou assim, eu não quero mais continuar vivendo. Sabe o que Elias está precisando? Está precisando de uma mãe. Elias está precisando de uma mãe que olhe para ele e fale assim, meu filho, será que isso que você está sentindo é isso tudo mesmo? Você descobriu a razão do seu esgotamento, você já descobriu, é Jezabel, é a razão do seu esgotamento, mas eu quero saber se isso que você descobriu, se a razão do seu esgotamento tem esse poder de destruir, de fazer esse estrago todo. Você está vivendo um processo de esgotamento, então eu queria falar com você, talvez o motivo do seu esgotamento, você já descobriu qual é, não tenha esse poder de fazer esse estrago todo, isso esteja mais na sua cabeça do que seja verdade, do que seja real. Pense, porque talvez a razão não seja essa. Faça uma honesta fonte da sua angústia, uma análise honesta da fonte da sua angústia e peça ajuda. Se possível, se recolha do lugar da exaustão. E pastor, eu não posso largar minha família não. Já viu, né? Aquela mulher que está vivendo uma angústia dentro de casa, e aí o cara fala, bote para fora a sua angústia. Ela abre a porta, sai o marido e sai os 3 filhos, e ela fecha a porta. Não dá para fazer isso, mas se possível, se retire do lugar da sua exaustão. Pastor, eu não posso mudar de emprego.
Eu falei, se possível, se retire da sua exaustão. Mas se esse trabalho estiver acabando com você, estiver destruindo a sua saúde, talvez você tenha que se retirar dele. Se possível, mude a geografia da sua angústia. Se possível, mude a geografia. Ah, então, pastor, é isso? Tem a ver com a gente largar o lugar que está gerando angústia na gente e seguir a vida? Será que as coisas são assim? Eu não sei se você lembra daquele versículo: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então imagina uma mesa na presença dos adversários. Será que é um lugar tranquilo? Você sentar de costas para os seus adversários? Será que esse é um lugar tranquilo? Quero dizer para você que a questão nem sempre tem a ver com o lugar, tem a ver com quem está com a gente. Quem muda o ambiente é Jesus, quem tem o poder de curar a minha exaustão é Jesus, quem faz descansar a minha alma é Jesus. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, significa que por mais estressado que esteja o ambiente, quando Jesus está comigo à mesa, eu consigo ter uma vida melhor, eu consigo viver melhor, porque quem põe as pontas da minha estrela no lugar, quem devolve a ponta da minha estrela ao lugar é Jesus Cristo. Quem resolve isso é Jesus Cristo. Conclusão: no meio da inviabilidade do esgotamento, eu preciso entender e enxergar que existe um Deus que me ama. 2, no meio das minhas emoções exaustas, eu preciso conseguir ouvir a voz de Deus. 3, o contato com a fé nos revigora, nos tira do cansaço. Você tem que vir à igreja, você tem que voltar à igreja, você tem que ter momentos como esse que a gente está vivendo hoje, porque isso revigora a gente. Tem alguém perto de você, e quem dá equilíbrio às nossas pontas é Deus. Ele pode levar sobre si toda a nossa exaustão. Exaustão emocional é o saldo de quem decidiu ser forte demais por muito tempo. Vou repetir: exaustão emocional é o saldo, é o preço de quem decidiu ser forte demais por muito tempo. Infelizes o que confunde exaustão espiritual com exaustão física. Infeliz. Se você às vezes tem vontade de chorar sem motivo, talvez essa tristeza não seja desapontamento, talvez isso nem seja tristeza, talvez isso seja só exaustão. Você precisa de ajuda. É preciso, a gente gasta e faz tanto esforço para se manter equilibrado nessa vida, para dar conta das coisas nessa vida, que no final do dia a gente está exausto de tentar se equilibrar. Eu até tenho conseguido as coisas que eu queria, mas eu tenho chegado tão exausto ao topo que eu pergunto se está valendo a pena. Você tem conseguido as coisas que você queria? Às vezes você vira no Uber 12 horas, agora não pode mais, né? Está proibido, eles proibiram. Às vezes você vira no trabalho, até para conseguir o que você queria, e você chega no topo, mas você acha que não, você descobre que não valeu a pena. Eu não posso permitir que a minha exaustão devore a minha fé. A minha exaustão potencializou algo que era pequeno e tornou grande demais. Eu vou repetir: a minha exaustão, o meu cansaço potencializou algo que era pequeno e o tornou grande demais. A sua exaustão fez isso com você. Sabe por que você está tendo problema no casamento? Você está tendo problema no casamento porque você está exausto, e coisas pequenas, quando a gente está exausto, ficam grandes demais, porque a exaustão faz isso com a gente. Ela faz com que a gente promova coisas pequenas a coisas grandes demais. Na verdade não é o marido, é a sua exaustão. Na verdade não são as crianças, na verdade não são as crianças, na verdade é a sua exaustão.
Na verdade, não é o que ele disse. Na verdade, é a sua exaustão. É você que cansou. É você que está tomado pela exaustão. Existem cansaços que não se curam com noites de sono. Eu vou repetir. Existem cansaços que não se curam com noites de sono. O nome disso é exaustão. O que eu preciso? Eu preciso descobrir que perto de mim tem alguém que está exausto e eu não percebi. Eu vou repetir. Eu preciso entender, eu preciso perceber que perto de mim tem alguém que está exausto e eu não me dei conta. Eu vou embora. Como assim vai embora? Como assim vai embora? Eu vou embora. Nosso casamento acabou. Eu vou embora. Vai embora por quê? Eu vou embora porque eu estou exausto. Mas você não deu nenhum sinal. Eu não percebi que você estava exausto. Queria falar isso para você. Talvez tenha alguém exausto do seu lado e você não tenha percebido. Talvez tenha alguém exausto do seu lado e você não tenha dado atenção. Talvez tenha alguém exausto do seu lado e você não tenha dito o que precisaria ter dito. O teu Senhor virá. Calma. Você lembra quando eu falei que Elias precisava de uma mãe? Quando ele estava histérico com Jezabel, ela vai matar, eu quero morrer, ela vai matar, eu quero morrer, ela vai me matar, eu quero morrer. Precisava de uma mulher, ali tinha que ser uma mulher do lado dele, para falar, seja homem. Uma mulher para dizer para ele, calma, o teu Senhor virá. Talvez tenha alguém do seu lado que cansou, e você não percebeu. Tem alguém vivendo a exaustão espiritual e você não percebeu. Diga a ele vem para te salvar. Quando você clama o seu nome, ele vem para te salvar. O que o exausto precisa ouvir? Pastor, me diz então, eu não estou nesse lugar, eu não estou exausto. Que bom que você não está exausto. Mas o que o exausto precisa ouvir? O exausto precisa ouvir, o teu Senhor virá. O exausto precisa ouvir, ele vem para salvar aquele que clama pelo seu nome. O exausto precisa ouvir, contempla o Senhor e o Senhor te levantará. Contempla o Senhor e o Senhor te levantará. O exausto precisa ouvir, no meio das tuas lutas, ele é refúgio na tempestade, ele é torre na tristeza e ele é fortaleza no dia da batalha. No dia da tua luta, ele é refúgio na tempestade, ele é torre na tristeza e é fortaleza na tua batalha, diante da batalha. O que você que está exausto precisa ouvir? O teu Senhor virá. Você que está do lado de alguém que está exausto, o que você precisa dizer? O teu Senhor virá, ele vem para te salvar. É isso que você tem que dizer. O Senhor vem para arrumar os braços da sua estrela. Você precisa ser essa voz do lado dessa pessoa que você ama, que você considera, que você acha importante. Essa voz que vai dizer: o Senhor arruma a ponta das nossas estrelas. É o Senhor que põe a gente de pé, é o Senhor que ajuda a arrumar as coisas, é o Senhor que ajuda a arrumar as coisas no lugar, é o Senhor que dá refúgio ao cansado, é o Senhor que liberta o exausto. Eu queria dizer para você que está vivendo dias de exaustão, que chegou a um ponto que já você não consegue mais, o Senhor virá. O Senhor virá. O Senhor virá, e a ponta das suas estrelas voltarão para o lugar. O Senhor virá, como refúgio na tempestade, como torre na tristeza e como fortaleza no dia da batalha. Eu vou falar a frase e eu queria que você repetisse: refúgio na tempestade, torre na tristeza,
fortaleza no dia da batalha. É isso aí. Ah, pastor, eu não estou exausto não. Hoje o sermão não foi para mim. Que bom que o sermão não foi para você. Que bom. Mas pode ter alguém muito perto de você, exausto, vivendo exaustão e você não percebeu. Pode ser que alguém muito perto de você precise fazer essa reflexão toda que nós fizemos sobre o cansaço. Quem vive todo ano a ano, a angústia, o ano a ano das coisas não mudarem, ano a ano das coisas não irem à frente, se desgasta, porque o tempo tem esse poder, o tempo tem o poder de trazer para a nossa vida a exaustão. Mas a gente, no meio da nossa exaustão, precisa dizer para si mesmo: o meu Senhor virá. Repita: o meu Senhor virá. No alto da minha angústia, no alto da minha exaustão, no alto do meu cansaço, eu preciso dizer: o meu Senhor virá. Leve essa palavra, mas não guarda com você, divida essa palavra com alguém que está vivendo exaustão, com alguém que está vivendo o cansaço da vida, com alguém que está sendo minado pela tristeza, alguém que está vivendo dias difíceis, que não consegue dar conta deles. O teu Senhor virá. Deus abençoe sua vida. Queria te falar um negócio. Você precisa de ajuda. Queria te dizer um negócio. Você precisa de ajuda. Queria dizer um negócio para você. Você precisa de ajuda. Só Deus equilibra a ponta da nossa estrela. Só Deus. E que Ele te ajude a entender que você precisa de ajuda. Ajuda espiritual. Precisa de companheiros de oração. Precisa de conversa. Às vezes é o que a gente só precisa. Às vezes a gente precisa de muita coisa, não. Eu não estou falando de cansaço clínico, não estou falando de depressão, não estou falando nada disso. Eu estou falando que a gente precisa de um ouvido para falar do nosso cansaço, mas um ouvido que nos ouça e diga para a gente: o teu Senhor virá. Palavra do Senhor.